simplesmente passar super bem. Ou para tomar férias, ou para beber chá, ou para... Jesus veio neste mundo por uma razão. E em Lucas... capítulo 19, versículo 10. A Bíblia fala porque Jesus veio neste mundo. Lucas 19, 10 fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para isso veio Jesus, para buscar e salvar o perdido. E essa tem que ser a missão da igreja também, amém? A igreja é um lugar, amém, onde você vai adorar a Deus, amém? Adorar a Deus, mas a igreja é o instrumento que Deus usa para salvar o mundo, amém? Esta semana eu estava falando com o Roberto e ele foi assistir um filme com seu filho e sua mulher. Eles foram assistir um filme que se chama Vingadores. É um filme muito famoso. Também Shay foi com Tyler. Eles viram Vingadores em 3D, não? 3D. Ontem, você também foi? Amém. Em 3D. Eu tenho que ir. Mas o filme Vingadores é um filme basado, obviamente, em fantasia. Mas é uma luta entre o bem e o mal. Amém? Na Bíblia, temos muitas batalhas, especialmente no Antigo Testamento. E a batalha que nós temos hoje é salvar almas, amém? Mas no Antigo Testamento, nas batalhas, era para conquistar a terra prometida, vencer ao inimigo. Mas há semelhanças com nós neste momento agora, amém? Então vamos a Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17. E vamos ler sobre uma batalha aqui. Amém? O título da classe hoje é Duas Batalhas. Amém. Aqui vamos ler que há duas batalhas ocorrendo ao mesmo tempo. Amém? Amém. Éxodo 17, versículo 8. Fala assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecerem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Que passagem incrível! Aqui vemos que os amalequitas atacaram o povo de Deus. Então Moisés, o líder daquele tempo, lembra Moisés na Bíblia? Que abriu o mar vermelho? Amém. Moisés, em esse tempo, ele chama a sua mão direita, a Josué, o qual depois Josué foi o líder do povo de Deus, depois de Moisés. Ele chama ele e ele fala a ele: toma o exército e luta contra eles. Luta contra eles. Enquanto eu vou ir com meu irmão Arão e Hur e vamos subir a colina. E eu vou levantar a vara de Deus.
En los pasajes da Bíblia, quando fala de levantar a vara, está falando de orar, de oração. Então, a Bíblia fala que mientras Moisés orava por o povo, enquanto Moisés orava por o povo de Deus, e Josué vencia na batalha aos amalequitas. Mas quando se cansou Moisés e baixou as mãos e parou de orar, os amalequitas venciam. Então, aqui fala que Arão e Ur, seus amigos, seu irmão, eles levantaram suas mãos. Um pegou uma mão, outro pegou outra mão, e uma rocha para eles assentar-se. E enquanto ele orava, ganhavam. E ao final do dia, o povo de Deus ganhou a batalha. Amém? Hoje vamos ver 2 pontos sobre essa escritura. Número 1 é esse, a batalha espiritual. Número 2, ponto muito fácil, a batalha física. Há 2 batalhas ao mesmo tempo, quando estamos com Deus. Há uma batalha espiritual e há uma batalha física. A batalha espiritual determina a batalha física. A fé de Moisés, sua fé, suas orações a Deus, determinou que o povo de Deus ganhara a vitória. Amém? Então, é uma passagem muito incrível aqui. Vamos a falar agora sobre o primeiro ponto, a batalha espiritual. Agora, nossa batalha como discípulos não é matar pessoas, amém? Não queremos matar a ninguém. Nossa batalha é salvar pessoas. Por exemplo, Mateus capítulo 28, vamos lá. Mateus 28, versículo 18 ao 20. A Bíblia fala, essas são as últimas palavras de Jesus no livro de Mateus. Jesus fala aos 11, porque Judas morreu. Fala, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Porquanto vão e façam discípulos de todas as nações, bautizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus deu a seus discípulos o que muitos chamam a grande comissão. A grande comissão era incrível. Era que eles foram a todas as nações e fizeram discípulos do Jesus. Amém? Incrível. Essa é a grande comissão. Foi a grande comissão no primeiro século e é a grande comissão agora em século 21. Amém? A mesma comissão, mesmo Jesus. Nossa missão é de ir a todas as nações e fazer discípulos para a glória de Jesus. Amém? Não há nada mais importante que isto. Não há nada mais incrível que o homem, ser humano, pode fazer que levar um homem a Jesus para que Jesus salve a ele. Amém? E pode ser usado como instrumento para mudar o mundo. É muito incrível porque, como a Joe e Shay compartilharam as boas notícias, amém? Estão falando muito bem português agora. E eles falam as boas notícias porque nós, como igreja, levamos oficialmente implantado somente há 2 meses. O time missionário vinha aqui 8 meses atrás. Os primeiros 6 meses, mais ou menos, era para aprender português, amém? Mas 2 meses atrás, oficialmente, começamos a igreja, amém? E nosso alvo é de evangelizar não somente São Paulo. Porque Deus quer salvar São Paulo, sim. Mas Deus quer salvar todo o Brasil, amém? Nosso alvo é de implantar igrejas não somente em São Paulo, mas em todo o Brasil. Não somente em todo o Brasil, mas em todo
América do Sul, amém? E no mundo. Então, nós temos um grupo de igrejas organizadas que estamos enfocados em implantar igrejas em todo o mundo, amém? Então, esse ano, como comentou Joey, vamos implantar uma igreja na cidade de México. Depois, este ano também vamos implantar outra igreja em Paris, França. Também vamos implantar 3 igrejas mais, se a vontade de Deus, em São Francisco, Orlando e Boston. Por quê? Porque queremos evangelizar o mundo inteiro para a glória de Deus. Amém? Então, quero animar a todos nós a entender que nossa batalha não é matar pessoas. Amém? Que bom. Nossa batalha é salvar pessoas. Então, como falei, primeiro ponto, a batalha espiritual. E quero que entendamos um pouquinho sobre a batalha espiritual, especialmente enfocando-nos na oração. Igual que Moisés manchira a vara e orou, nós temos que orar também, para que Deus se glorifique. Então, vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 1. A batalha espiritual. Vamos ter uma parábola em o versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Fala assim: então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora que eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Que parábola assombrosa. Aqui Jesus faz uma parábola, e as parábolas são exemplos físicos do mundo para ensinar algo espiritual. Amém? E a parábola é muito simples. Uma viúva, havia uma viúva, e uma viúva no primeiro século era muito difícil, porque implicava que não havia homem, havia morto o marido. Então as viúvas eram muito necessitadas no primeiro século. E esta viúva queria justiça contra seu adversário. E ela falava com o juiz. Mas o juiz não acreditava em Deus e não lhe importavam os homens. Mas porque ela insistia, dia tras dia, faz-me justiça. Não vou fazer justiça. Faz-me justiça. Não vou fazer justiça. Tocava a porta. Quem está na porta? Essa viúva de novo. Fala-lhe que não estou aqui. Mas imagina, ela tocando a porta, dia tras dia. Finalmente, esse homem falou: eu não me importa Deus, não me importa essa mulher, mas para que não me importune mais, vou fazer-lhe justiça. E Jesus fala: e eu me importo por vocês. Não estou como a justiça, como o juiz injusto. Eu me importo. Se vocês clamam a mim, eu vou fazer justiça e depressa. Enquanto quando o Filho do Homem venha à terra, encontrará fé na terra? A ensinança desta parábola está em versículo 1. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém. Às vezes, quando nos esforçamos como discípulos, nossa tendência pode ser de desanimar-nos. Estamos na batalha espiritual. Estamos focados em estudar a Bíblia com as pessoas. Estamos focados em ser puros ante Deus.
em orar a Deus, em ler a palavra de Deus. E a vida nos dá problemas. E o ser humano tende a quê? A desanimar-se. Mas Jesus fala, você persevera em oração e eu te digo que eu vou atender a oração, amém? Amém. Eu penso em duas pessoas aqui que se converteram há pouquinho. Eu penso em Flávio lá, amém? Flávio começou a estudar a Bíblia com nós quando primeiro chegamos aqui. Mas tomou 6 meses para que Flávio finalmente se convertera, se bautizara, amém? 6 meses! Ele estudou por um tempo, depois foi embora, depois de vez em quando vinha à igreja, mas a igreja estava orando por ele. Amamos a Flávio, queremos que Flávio seja como Deus. Deus tem o poder para convertir a Flávio, amém? Depois Bruno vinha a nós, amém? Eu falei com Bruno, mantenha essa amizade com Flávio, liga a ele todos os dias. E finalmente, Deus escutou a nossa oração e Flávio se convertiu, amém? Amém. Amém. Mas tivemos que perseverar uns 6 meses orando. 6 meses, é bastante. Por uma pessoa convertir-se. Mesmo passou com Danilo. Danilo, muito inteligente. Hemos compartilhado essa história antes, não? Danilo, da USP, Poli, muito inteligente. Mas ele estudou a Bíblia o primeiro mês e entendeu tudo. Entendeu tudo. É muito inteligente. Mas tinha um preço alto que pagar. Tinha muita perseguição, era difícil para ele. Mas 5 meses depois, se convertiu, amém? Então, é Deus. Temos que perseverar por as pessoas. Às vezes nos desanimamos porque oramos por alguém e essa pessoa não muda. Às vezes oramos por alguém que está doente fisicamente e não muda a situação. Mas temos que perseverar em oração e nunca desanimar-nos. Por quê? Porque Deus, Ele escuta, Ele ouve nossas orações. Amém? A batalha espiritual. Esse é um ponto sobre a oração. Outro ponto sobre a oração, sobre a batalha espiritual, fica em Marcos capítulo 11. Vamos lá. Em Marcos capítulo 11, eu amo essa escritura, versículo 22. Respondeu Jesus, Marcos 11, 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém diz a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E escutem o versículo 25. E quando estivessem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará seus pecados. Você pode, se você não perdoa, você não pode ter fé. Essa é parte de orar. Não somente temos que perseverar na oração, temos que perdoar para ter fé. Se você tem atitudes, amarguras, rancor em seu coração contra um irmão na igreja, Deus não vai atender suas orações, porque você não vai ter fé. Eu não posso ter fé em meu coração quando tenho algo contra algum irmão, porque fico pensando nisso e não estou enfocado em Deus. Algo que faz a igreja incrível é o amor, amém? João 13 fala que se nós amamos uns aos outros, o mundo inteiro vai saber que somos discípulos, amém? Amém. Mas o que acontece nas igrejas? Que nas igrejas estão compostas de pecadores. Então, porque há pecadores, vamos pecar um contra os outros. Então, por exemplo, eu estou casado com um incrível
mulher. Amém? Linda, amém? Amo muito ela, com todo o coração. Mas, às vezes, nos ferimos uns aos outros. Por quê? Por quê? Porque somos pecadores. Eu peco contra ela e ela peca contra mim. Mas eu tenho que resolver meu relacionamento com minha esposa diariamente. Então, nós oramos diariamente, lemos as escrituras, porque temos uma relação não somente espiritual para estar bem com Deus. Amém? Mas os irmãos vamos pecar uns com os outros. E se temos rancor no nosso coração, Deus não vai atender nossas orações. É muito importante que mantenhamos um coração puro. Amém? Eu estou muito orgulhoso de um irmão acá, e é de Bruno lá. Amém? Eu amo Bruno muito porque Bruno leva pouco tempo na igreja, nossa igreja, leva mais ou menos 2 meses, e ele, irmãos, em sua opinião, pecaram contra ele. E sabes que às vezes vai acontecer. Mas Bruno ficou com mágoas, ao princípio. Ficou com mágoas, mas ele foi muito aberto comigo. Ele me falou também com as pessoas que aconteceu. E ele, estudamos a Bíblia, e ele reconheceu, uau, eu estou amargurado. Eu tenho amargura em meu coração. E ele pediu perdão aos irmãos, e agora está melhor que nunca. Amém? Pero por que acontece isso? Porque todos vamos estar de vez em quando feridos com irmãos, mas o importante é que nos amemos uns aos outros, amém? Que nos perdoemos uns aos outros, que falemos a verdade com o nosso irmão ou irmã no espírito de amor, amém? Mas que ao final do dia tenhamos um amor hacia todos nós. Para quê? Para que Deus atenda a nossas orações, amém? Outro ponto sobre a oração, sobre a batalha espiritual, é em Daniel, capítulo 10. Você vai gostar deste. Daniel no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 10. Estão comigo, igreja? Sim. Amém. Não se dormam. Ninguém se dorma hoje. Daniel, capítulo 10. Vamos ler no versículo 1. E o livro de Daniel é um livro incrível. Obviamente não tenho tempo para explicar tudo o que está acontecendo aqui, mas Daniel capítulo 10, ele era um profeta, e ele teve uma visão. E nesta visão, vamos ver várias coisas que acontecem, mas vamos ver o coração de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 1. Estamos lá? Sim. Amém. Vamos ler. Fala... No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltasar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não sei nenhuma essência aromática, até que passarem as 3 semanas. Então, Daniel tem uma visão. Ele está muito perturbado da visão, e ele começa a orar a Deus por 3 semanas, mas começa também a jejuar. E que jejua ele? O que coisas que ele gostava? Carne e vinho, amém? E também jejua tomar um banho também. Que isso não é diferente nos tempos, amém? Espécies aromáticas. Então ninguém jejua aqui de tomar banho, amém? Amém, Malcolm? Não faça isso, amém? Amém. Mas por 3 semanas ele faz isto, e vamos ver o que continua, versículo 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berílio, e o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo de bronze polido, e sua voz era como um som de uma multidão. Uau! Daniel viu um anjo. Incrível. Você imagina ver um anjo de Deus? Daniel viu um anjo.
Vamos ver o que acontece. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então, eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí postrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes. E lhe disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Uau, imagina! O anjo de Deus fala com você. Eu vim falar com você. Escuta minha voz. Imagina você. Você fica, ok, tá bem, vou escutar. Versículo 12. Versículo 12. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vi a resposta a elas. Paremos aí. O anjo fala a Daniel: o primeiro dia que você orou-me e se humilhou, jejuou, eu vi, Deus me enviou para responder a visão de você, a visão que foi dada a você. Eu vim no primeiro dia. Sigamos lendo. Versículo 13. Mas o príncipe do reino de Persa me resistiu durante 21 dias. E para os que tomam matemáticas, 21 dias é 3 semanas, amém? Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis de Persa. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá a seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, vamos parar aqui um segundo. E ele vai explicar aqui a visão. O ponto não é ler a visão, o ponto é entender o que aconteceu na oração com ele. Daniel orou a Deus. Primeiro dia que orou, o anjo foi enviado para falar com ele. Mas há uma guerra espiritual. E no mundo, o príncipe de Persa, não entendo bem o que isso significa. Alguns eruditos pensam que é um anjo, que cada nação tem um demônio que domina sobre elas. Eu não entendo. Mas algo espiritual parou o anjo de Deus por 21 dias. O tempo exato que Daniel orou e jejuou. Você entende? Depois a visão foi atendida. A Bíblia fala que desse primeiro momento que ele se humilhou e orou, Deus atendeu. Eu quero explicar que nós vivemos em um mundo espiritual. Ainda não vemos, mas existem demônios, anjos. Há uma guerra espiritual que nós não podemos ver. Mas com as orações podemos ter um impacto ainda no mundo espiritual para a glória de Deus. Amém? Então, o que entendemos aqui? Que Deus atendeu a sua oração não somente porque jejuou, orou, mas também porque jejuou. Amém? Então, para ter orações que Deus atenda, temos que não somente orar, mas jejuar. Naturalmente, eu não gosto de jejuar. O que é jejuar? É basicamente não comer. Não comer. O jejum de Daniel era não comer coisas específicas. A carne e não beber vinho. Amém. Mas jejuar é não ter algo que você gosta para enfocar-se em Deus. Para enfocar-se na oração. Amém? E eu quero animar a igreja que a batalha espiritual não somente requer oração, mas também jejum. Última terça, passamos tempo com os missionários segundo outros discípulos e lemos essa passagem. E eu dei o desafio ao grupo de enfocar-nos em jejuar algo por este mês. Para quê? Para que Deus nos abençoe com fruto. Vamos a jejuar algo este mês, cada um de nós, para focar-nos
em dar fruto para Deus. Amém? E cada irmão escolheu o que ele quis jejuar. Por exemplo, um irmão, Tyler, Tyler, sua coisa favorita para comer é frango e arroz. Tyler come frango e arroz todos os dias. Quase, não? E sua esposa pode falar. Mas ele vai jejuar carne, frango e arroz todo este mês. Para quê? Para focar-se no fruto para Deus. Amém? E cada irmão escolheu algo para jejuar. Para quê? Para focar-nos para a glória de Deus. Este mês, irmãos, eu quero que este mês, como igreja pequena, nos enfoquemos em um mês de 2 batalhas. Este mês vai ser um mês de batalhas para Deus. Amém? E eu quero dar um desafio que di ao grupo de terça, a todos nós, a igreja, não? Se você está visitando, amém, pode fazer também, mas não tem. Mas eu quero dar o desafio à igreja para o mês de maio, de não somente orar para dar fruto para Deus, sino que também jejuar algo que vai custar a você. Amém? Para que Deus se glorifique. Amém? Eu decidi já fazer isso, já estou começando, é muito bom para mim. Eu não gosto, mas é bom espiritualmente. Amém? Essa é a batalha espiritual. E a última batalha que vamos ver hoje é a batalha física. Lembram o passagem? Sim, Moisés orou, mas Josué teve que lutar, amém? Com sua espada, ele teve que lutar forte. Então, há uma batalha espiritual, mas também há uma batalha física. E nossa batalha qual é? É ter a coragem, é ter a valentia, é ter o amor de falar com os não cristãos, para que eles possam salvar-se. Todos nós temos vidas, não sei se esta palavra existe em português, arretreadas, ou temos vidas muito cheias de coisas. Temos, como? Atarefadas, essa palavra. Todos nós temos vidas atarefadas. Temos que trabalhar, temos que ir alguns à universidade, outros temos que ir ao colégio, outros temos responsabilidades com nossos filhos, com os pais. Todos temos muitas coisas, amém? Todos temos muitas responsabilidades, amém? Mas só temos uma missão. A missão é salvar o mundo. Então, vamos agora ao livro de Provérbios e vamos ver algumas escrituras sobre trabalhar forte. Mas quero que nos foquemos em trabalhar forte para Deus. Amém? Em Provérbios, capítulo 10. Vamos começar lá. Provérbios 10, versículo 4. Fala, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Se você é preguiçoso, você não vai coletar. Isso se aplica a todos os aspectos de nossa vida. A fazer ginástica, a escola, trabalho, mas também se aplica espiritualmente. Espiritualmente temos que estar enfocados em quê? Em falar com os não cristãos, para que eles tenham a oportunidade de salvar-se. Amém? Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Amém? O preguiçoso deseja muitas coisas. Eu desejo que Deus me use para salvar um familiar, mas não faz nada. Nada vai acontecer. É como alguém que faz assim: Deus, eu não tenho trabalho, mas Pai, dá-me um trabalho. Eu acredito que vou ter trabalho, mas não saio buscar trabalho. Vai encontrar trabalho? Provavelmente não. Deus não vai abençoar, mas costumes.
Sigamos lendo. Provérbios 12, versículo 11. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Outra vez, trabalhar duro para ter fartura. Provérbios 14, versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Trabalho árduo. Outra mais. Vamos a Provérbios 22, versículo 13. Está bom. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. O preguiçoso sempre tem excusas porque não faz a vontade de Deus. Há um leão lá fora. Não leão fora. Faça a vontade de Deus. O que estou falando, irmãos? Que, como discípulos, temos que entender que o mundo, a Bíblia fala em João capítulo 4, que a colheita é muita. Mas fala que os trabalhadores são quê? Poucos. A colheita é muita aqui em São Paulo. O problema não é os não cristãos. Os não cristãos estão abertos. Há muitas pessoas sofrendo aqui em São Paulo. Há muitas pessoas sofrendo aqui que precisam de Deus, que precisam de nosso amor, de que lhe mostremos Jesus. O assunto nunca é os não cristãos. O assunto sempre é os cristãos. E nosso amor hacia eles. Amém? Eu quero animar a igreja este mês de maio, enfocando nas duas batalhas. A primeira batalha, sim, a batalha espiritual. Temos que estar orando e jejuando para que Deus abençoe. Segundo, temos que estar trabalhando forte para compartilhar nossa fé com pessoas para que eles possam ser salvos. Amém? Essa é a maneira que vamos ganhar o mundo. Nada substitui trabalho forte. Nada. Em cada área da nossa vida, trabalho, mas especialmente espiritualmente, porque o único que conta quando você morra é onde você vai ir, o céu ou o inferno. É o único que conta. E eu quero ir ao céu, amém? Amém. Mas vocês querem ir ao céu, amém? Todos queremos ir ao céu, mas queremos que o maior número possível também se salve. Então, o que fizemos com o grupo da terça-feira é que eu falei com cada um deles e falei: tá bem, vamos focar-nos na batalha física também. Então, tenho uma ideia. Por que não fazemos isto? Cada um de nós vamos ter um alvo porque sem alvos não fazemos nada. Se não temos alvos, não fazemos nada. Por exemplo, imagina jogar futebol sem alvo, sem ter, sem anotar gols. Como jogaria um? Ou imagina na universidade sem provas. Você estudaria? Não muito, não? Então, eu falei com cada um na terça-feira e falei com eles: isso que vamos fazer. Cada um de nós vamos ter um alvo por esse mês somente. De quanto você pensa compartilhar sua fé com pessoas esta semana. Mas não um alvo meu, você escolhe seu alvo. Porque cada nós temos vidas diferentes. Há pessoas que estão casadas, que trabalham jornada completa, têm filhos. Eles têm menos tempo. Mas há pessoas que têm mais tempo. Você entende? E eu falei com cada um deles: cada um de vocês, entre você e Deus, escolha um alvo numérico de quantas pessoas você vai compartilhar este mês, cada semana. Então, por exemplo, o Joey falou: eu vou compartilhar com 100 cada semana. Amém, Joey, amém? Mas outro irmão falou: eu vou compartilhar com 5 ou 10 cada semana. Por quê? Porque eu tenho menos tempo, tenho que trabalhar. Amém, tudo bem, amém? Por quê? Porque cada um de nós temos vidas diferentes. Mas ter um alvo nos enfoca. Eu tive meu alvo esta semana e como se fala? Me estircou? Stretch me. Me estircou espiritualmente. Eu saí da minha comodidade. Amém? Como seres humanos, nos encanta a comodidade. Amém? Mas Jesus não veio ao mundo para ser cômodo. Ele veio ao mundo para ser incômodo. Ele morreu por nossos pecados. Ele falou: não tenho lugar onde
encostar minha cabeça. Então, cada um de nós temos um alvo de compartilhar da terça-feira. E foi muito bom. Cada um escolheu seu alvo e vamos ao frente. Eu quero dar esse desafio também para a igreja, para o resto da igreja, este domingo. Cada um de nós que somos membros da igreja, vamos ter um alvo semanal de compartilhar a fé. Para quê? Não por o alvo. O alvo não é o alvo. Amém? O alvo é amar pessoas e ter pessoas para estudar a Bíblia para salvar. Amém? O alvo é um mecanismo somente. Então, vamos ter um alvo cada um de nós. Para quê? Para compartilhar nossa fé e ver que pessoas se salvem. Amém? Em conclusão, irmãos, hoje hemos visto duas batalhas. Duas batalhas para Deus. A primeira foi o quê? A batalha espiritual, que é a batalha de oração e jejum. A segunda batalha foi a batalha física. Há que trabalhar para Deus. Não somente a igreja, não é somente ir à igreja, sentar e cantar. Amém? Cada pessoa da igreja é um trabalhador. Amém? Cada um de nós somos trabalhadores. Cada um de nós estamos focados em salvar almas. Amém? Eu quero animar-nos conosco e entender, para terminar a última escritura, a promessa de Deus em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos lá. Versículo 9. Versículo 8. Contexto. Fala, quem semeia... podemos começar o versículo 7 para ter mais contexto. Fala, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Nunca desanimarmos, irmãos. Nunca. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Amém. Eu quero animar a igreja para este mês. Ser um mês de duas batalhas. Ser um mês de oração e jejum. Ser um mês de trabalhar forte para Deus. E nós vamos ver Deus fazer milagres para a sua glória. E para a sua glória ser todo. Amém.